Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marlene, eu sou professora de artesanato e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a reciclagem de uma frigideira. Então, nós vamos pegar aquela frigideira velha que já está usada e a gente vai fazer um processo que vocês vão perceber como nós podemos utilizar assim materiais que nós temos em casa e transformar esses materiais em peças de decoração, tá bom? Então, o primeiro passo que eu preciso fazer para pintar a peça é passar o primer. Aqui eu tenho um primer caseiro que leva uma colher de sopa de massa acrílica, uma colher de sopa de tinta branca PVA e uma colher de sopa de cola branca. Aquela cola branca do rótulo azul, e depois eu vou deixar na descrição do vídeo a receita, tá bom? Ele vai ficar com uma consistência pastosa. O que eu vou fazer? Eu vou hidratar o meu pincel na água e vou passar por toda a superfície, olha. Deixa eu tirar pra cá pra vocês verem melhor. Olha, vou virar a câmera só um pouquinho pra vocês verem melhor a peça. Olha, tá vendo? Eu vou espalhar por toda a frigideira. Cobrindo bem toda a superfície. Ó. Depois eu venho com o rolinho e vou espalhando bem a tinta. Ó, vai ficar assim. Eu vou dar de 3 a 4 demãos para cobrir todo esse fundo. Então, eu faço uma vez, deixo secar naturalmente, sem o secador. Passo a segunda, deixo secar, a terceira. Se na terceira eu ver que ainda não tá tudo coberto, então eu posso passar uma quarta. Sempre deixando secar naturalmente, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu vou fazer o mesmo processo passando a tinta branca PVA. Vou passar também em toda a superfície. E aqui, olha, eu já tenho uma pronta. Tá? Aqui eu já passei a tinta branca, passei 4 demãos de tinta branca, porque aqui dentro ela estava mais escura, mais danificada, então eu precisei passar um pouquinho mais. Aqui já, nas costas dela, eu passei só 3, veja como ela fica bem branquinha. No cabo, o mesmo processo. Então, tanto no cabo quanto dentro e fora, sempre passando PVA de 3 a 4 demãos e depois de bem seco, cada vez que eu passo uma demão, eu deixo secar naturalmente. Depois eu passo a tinta branca. Aqui eu passei, então, 4 dentro e 3 fora. A tinta branca, vocês já podem secar com o secador, que não tem problema nenhum, tá bom? Então, para essa peça, eu escolhi um papel de decupagem. Eu escolhi esse papel aqui. Ele é vendido nas lojas de material para artesanato, vem em folhas. E eu medi no fundo da frigideira e recortei. Toda vez que a superfície é assim redonda, é legal você colocar também um desenho que seja redondo. Não precisa necessariamente cobrir todo o fundo, mas que seja redondo, porque se você coloca quadrado ou de uma outra forma, ele fica em desarmonia, tá bom? Aqui eu tô colocando papel de decupagem, mas pode ser também guardanapo de papel. Caso eu optasse por guardanapo de papel, então eu não pintaria o fundo, eu deixaria branco, tá? Para que a tinta, o guardanapo de papel não absorva a tinta, tá? Aqui, como eu vou colocar o papel, eu também não preciso pintar, porque eu vou cobrir toda a superfície e eu vou colar. Então, eu vou pintar só as laterais, tá bom?
E aí, olha, eu vou observar sempre as cores que tem no meu desenho. Aqui nós temos tons diferentes de azul, tem um amarelo, tem um verde, tem um marrom. Então, eu vou utilizar cores que tenham a ver com o desenho, para que tenha harmonia em toda a peça, tá bom? Então, vamos começar com a pintura. Eu tenho aqui a tinta, eu vou usar essa tinta que é turquesa e vou misturar um pouquinho de branco nela, para que ela fique mais próxima do tom que eu quero. Ó, deixa eu só mostrar para vocês. Então, nessas bandejinhas mesmo, ó, eu tô misturando um pouco de branco, tinta branca PVA, com o azul, porque eu quero que ela fique um tom um pouquinho mais claro. Pra gente brincar com as cores, porque é legal ter ter cores diferentes para dar contraste na peça. Então, ficou mais ou menos essa cor, olha. Tá bem? Azul turquesa com o branco. Então, agora eu vou pintar a lateral. O mesmo processo, tá? Pinto e espalho com rolinho. Vocês estão conseguindo ver, olha? Não tem problema que venha aqui pra dentro, tá? Porque depois o papel vai cobrir. Se fosse guardanapo, teria sim. Então, eu tinha que eu colocar uma cobertura aqui pra não estragar a pintura, não pegar cor no branco, pra depois não dar problema na hora que eu colocar o guardanapo, tá? Então, a gente pode passar, ó, também nas bordas e espalhando, olha. Tá vendo? Agora eu vou secar e passar mais uma demão. Olha, eu passei 3 demãos. Olha como ficou. Que lindo. Ela já tá terminando aqui de secar. Enquanto ela termina, atrás eu vou fazer uma outra técnica para vocês verem. Olha, aqui tem uma buchinha, dessas buchinhas que a gente compra em mercado mesmo. Tá vendo? É uma buchinha grande. E do tamanho de uma bucha de lavar louça, e aqui eu cortei em pedacinhos. O que eu vou fazer? Eu vou molhar ela na água, espremo, ó, pra sair toda a água, tá vendo? Ela tá molhada, mas não tem água. O que eu faço? Eu venho na tinta, olha, sujo um pouquinho e venho aqui na peça, ó, dando batidinhas. Aí, do lado que tá branco, que tá sem tinta, eu ajudo a espalhar. Pra ela ficar um efeito manchado, olha. Bem suave. Eu vou fazendo aos poucos, porque se eu fizer na peça toda, quando eu vier com o outro lado que tá limpo, o que vai acontecer? Ela já secou, tá? Então, eu vou fazendo parte por parte, olha, vou batendo e com o lado que tá limpo, eu espalho. Vamos vir deixa eu vir aqui mais pertinho pra vocês verem melhor. Ó, sujo, venho aqui, ó, bato, com o lado que tá limpo, eu espalho. Agora, a minha esponja já tá ficando seca. Eu molho ela de novo. Tiro de novo todo o excesso de água. Mais uma vez, venho na tinta e vou batendo. Olha, ela vai ficar assim, tá vendo?
E eu vou fazer em toda a volta dela. Aqui também, ó. Tá ficando clarinho, mas eu quero esse clarinho mesmo, tá? Que depois eu vou colocar uma outra cor. Venho novamente. Vocês podem também secar e depois de secar, se vocês verem que tá muito clarinho, vocês podem passar mais um pouquinho dela. Não tem problema. Ó, o importante é essas batidinhas aqui, para que não fique excesso de tinta acumulado. Olha, tá percebendo como ela tá manchada já? Se eu quisesse, eu poderia ter feito isso dentro também, tá? É que eu quis fazer diferente para vocês verem duas técnicas, uma com a pintura e outra com o esponjado. Molho novamente, que ela já tá ficando seca, espremo bem. Tiro todo o excesso de água. E agora, ó, venho aqui em cima e venho com o outro lado e espalho bem. Vou passar mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu vou secar só para eu ver como ficou, se não tem necessidade de passar mais. Olha, gente, então olha, ficou assim por dentro e por fora, olha como que ficou. Toda manchada, tá vendo como fica legal? Eu posso agora pôr outras cores aqui também, tá? Posso colocar um pouquinho de azul marinho ou até um pouquinho de marrom que tem aqui no desenho, tá bom? Então agora eu vou pintar o cabo. O cabo eu vou pintar de um tom azul marinho que vai contrastar bem com a peça. Então eu tô usando essa tinta aqui, olha, esse tom marinho. Então eu molho, hidrato o pincel e segurando aqui por dentro, eu vou passando o pincel com cuidado aqui para não borrar onde eu já pintei e espalho bem. Ó, espalho, pinto bem por dentro. Aqui esse pincel de cabo vermelho, ele é melhor para pintar, ele é mais macio. Olha. Passo em todos os cantinhos, tá? Pra cobrir bem a peça.
vendo? Olha, como ele dá já o contraste com a peça. Ó. Então, eu vou secar e vou passar mais uma demão, tá bom? Olha, percebam que ainda precisa passar mais uma demão, porque tem algumas falhas, tá bom? Tá vendo? Então, eu vou passar mais uma demão, geralmente 2 demãos já são suficientes. E volto com vocês para fazer o acabamento, tá bom?